bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou Mônica Camolese, sou jornalista e hoje vamos falar do universo da cardiologia, porque em agosto é comemorado o Dia do Cardiologista. Portanto, hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Rafael Tinelli, gerente médico do HFC Saúde e cardiologista, representando os cardiologistas do HFC Saúde. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, viu, Mônica? Obrigado, agradeço muito o convite. É um privilégio estar aqui, é uma honra e uma tremenda responsabilidade representar os colegas cardiologistas. E vamos entender um pouco desse universo, né, da cardiologia. Primeiro que quando a gente fala, está com alguma dificuldade aí na questão do coração, alguma doença cardíaca, a gente já se assusta e já fala, meu Deus do céu. Hoje em dia, né, com tecnologia, com diagnóstico precoce, ainda precisa se assustar tanto, doutor? É assim, as questões cardiológicas, assim, é uma míriade muito grande de patologias, doenças, eventos. Então, assim, é claro que tem que ter uma preocupação, mas realmente, assim, dos anos 70 para cá, a gente tem um avanço muito grande, tanto em termos de diagnóstico, tratamento. A gente vê hoje aqui que está em voga a questão da IA, a gente tem o início dela. Na verdade, assim, a IA, ela tem na cardiologia acho que, desde os anos 70. Tá? Então, assim, mas ela ficou realmente em voga agora, né, de 2000 para cá, que a gente tem um avanço na captação de dados, a computação, a capacidade de dados da computação, né? Então, isso acabou agregando muito. Então, a inteligência artificial vem para ajudar também, tanto nos procedimentos como no diagnóstico também. Sim, é uma ferramenta muito útil. Porque a gente fala que antigamente quando se falava, vai precisar passar por uma cirurgia cardíaca, né? Então a família já ficava, o paciente também ficava muito preocupado. Mas hoje já tem muitas novidades, né, tecnológicas que vêm para ajudar, até porque o avanço em estudo também, que o estudo não para, né, doutor? Não para. Eu lembro eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender com o professor Adib, né? E teve uma ocasião que ele comentava que assim, tinha paciente que às vezes vinha operar e eles faziam testamento para fazer a cirurgia. Olha isso. Sabe, de medo de não sair da sala, né? Não sair da sala cirúrgica. E ele, né? Ele era referência, né? Então, assim, você vê que era uma coisa assim disseminada, né? Hoje já não é um procedimento, tem risco hoje, especificamente a cirurgia? Mas assim, mudou muito. Doutor, para a gente entender um pouco, eu sei que são muitas coisas que devem ter mudado, mas assim, para a gente, né, que não trabalha na área, né, só quando a gente precisa do cardiologista ou alguém da nossa família, o que a gente pode entender hoje de inovação, né, que traz aí mais precisão, mais conforto para o paciente? De inovação tem bastante coisa. Né? Que bom, né, doutor? É um assunto que eu adoro, sabe? Eu sou apaixonado. Assim, a gente pode começar, por exemplo, assim, os mecanismos que a inteligência artificial auxiliam no diagnóstico. Né? Então, assim, hoje eles se tornam ferramentas de diagnóstico para auxiliar o diagnóstico. Elas não substituem o médico, mas elas dão ferramentas para auxiliar o diagnóstico ser mais preciso. Além disso, a gente tem os wearables, são os vestíveis, né? Então tem o relógio, tem uma série de dispositivos hoje. Eles estão desenvolvendo um tênis para ver a pisada, como é que é a conexão sua, o método de corrida, até frequência cardíaca. Então, assim, mas hoje em dia é muito em voga os relógios, né? Então, eles conseguem identificar a frequência sua, eles determinam se você tem ou não um tipo de arritmia e conseguem, assim, dependendo do dispositivo, até informar remotamente o seu médico. Então, assim, é um avanço, sim. Fica com essa conexão mesmo. Fica, é impressionante. E, assim, em paralelo, o que tem acontecido? Tem essa questão da inovação nos dispositivos assim, móveis, na inteligência artificial para auxiliar diagnóstico, no avanço das técnicas, né? Hoje a gente tem avanço assim, muito importante em questão de ressonância magnética para coração, tomografia computadorizada, que auxiliam, o desenvolvimento de novos instrumentos terapêuticos, tanto na área de hemodinâmica como cardiologia clínica. A gente tem a técnica de terapia gênica,
que está vindo para a cardiologia também. O que é esse? Eu tenho uma técnica de terapia gênica que chama CRISPR, que ele consegue fazer uma edição de genes da pessoa. Então, assim, a gente tem hoje já tratamentos curativos, por exemplo, a fibrose cística. Então, tem áreas da cardiologia, tem um gene que é o CSPK9, que interfere com os lipídios seu, colesterol. Então, se tem gente estudando, talvez fazer terapia gênica para alterar esse funcionamento do gene e auxiliar nesse controle. Célula-tronco. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto que agregava laser de célula-tronco no INCOR. Então, o paciente, se ele era destacado para isso, fazia a revascularização, a cirurgia de ponte safena, e aí tinha tiro de laser, por exemplo, no miocárdio, e às vezes injetava célula-tronco para avaliar. Isso nós estamos falando de 2007, 2008. Já tem bastante tempo já. Então, assim, o avanço tem muitas áreas assim, de avanço, até na questão de ensino, né? Hoje, tem um livro que eu gosto muito. Eu estava vendo ele essa semana mesmo, chama Medicina Profunda, se eu não me engano, é um cardiologista renomado, chama Eric Topol. E ele menciona, assim, principalmente a questão da IA. Hoje, o que está sendo desenvolvido é um assistente virtual médico para o paciente. Então, assim, tem até uma área de atuação, por exemplo, para idoso. Eu tinha comentado agora há pouco dos relógios, né? A gente tem um relógio que ele tem tipo um acelerômetro. Então, ele identifica se o paciente, por exemplo, teve uma queda em casa. Então, o idoso está em casa, sozinho, às vezes um filho, alguém não mora junto. Já tem acesso. Tem acesso, por exemplo, quer saber se o pai teve uma queda ou não. Porque, às vezes, o paciente mais idoso, ele caiu, ele pode fraturar o fêmur, ele não consegue ter acesso à comunicação com alguém. Né? Então, assim, são coisas assim que deixam a gente assim, estupefato, sabe? E não para, né? Não. É cada vez mais esse avanço. Mais E quando a gente traz para a nossa realidade dentro do HFC Saúde hoje, né? Que também a gente sempre está divulgando, né? Novos procedimentos, novas tecnologias que chegam. O que a gente tem hoje, né? À disposição aí dos pacientes quando a gente fala nesse hall aí de novas tecnologias, doutor? De novas tecnologias, hoje a gente tem testado bastante a questão de inteligência artificial para auxiliar. A gente até fez uma matéria, né, sobre a inteligência artificial. Para auxiliar na documentação clínica. Então, assim, é feito sempre de uma maneira gradativa, para, assim, questão de manter dados sigilosos dos nossos pacientes, né? A questão ética sempre preservada. Mas, assim, no auxílio, a gente tem testado hoje, praticamente no hospital todo, para auxiliar na documentação clínica. Então, a IA, ela seleciona o histórico clínico do paciente, assim, que tem de dados, e oferece para o médico assistente, o médico está cuidando do paciente, logo no começo da manhã, um resumo. Que seria o prontuário, assim. Exato. Então, assim, ele tem acesso a um resumo de tudo o que aconteceu. Aí você vai falar, Rafael, mas ele não vai ver isso? Não, ele vê, mas numa rotina de que às vezes o médico vai, uma enfermaria, vai fazer uma cirurgia, isso aí dá para ele mais agilidade. Tempo. E, assim, ele pode ouvir mais o paciente, né? Porque hoje o que a gente vê é que a gente tem acesso, por exemplo, ao genoma do paciente. A gente tem acesso ao genoma. Mas se a gente não for capaz de ouvir, né, a dor dele, a queixa dele, entender o que está acontecendo com ele, a gente nunca vai acessar de verdade o coração dele. E aí a gente não vai cuidar dele. Bom, doutor, falar dessa questão até da humanização, né? Como é que a cardiologia vê essa questão da humanização, desse ouvir realmente o paciente para conseguir ter esse acesso, né? Acessar o coração? É uma coisa que, assim, isso vem desde sempre, né? São críticas, às vezes, a alguns modelos de atendimento, tem profissionais de todos os tipos, né? A gente, dentro do hospital, tenta privilegiar uma linha de cuidado que, assim, que reforça e que encante o paciente mesmo, né? Que fidelize e ele fique se sentindo seguro de estar ali. Então, a ideia, assim, quando a gente traz essas questões assim, de avanço tecnológico, não é só uma questão de mídia, é uma questão de a gente oferecer para o médico alternativa, né? A ferramenta para melhorar a precisão dele, agilizar o trabalho
e ele ter a oportunidade de ouvir o paciente, né? Conversar com ele. Exatamente, porque quando a gente fala, né, em novas tecnologias, na inteligência artificial, a gente parece que limita o contato físico, né, o olho no olho ali com o paciente, que é o que muitas vezes o paciente quer, essa segurança de olhar no olho do médico, do doutor, e falar assim, né, cuida de mim, né, o que é que eu tenho, o que é que eu preciso. E a inteligência artificial, ela não vem para isso, para esse afastamento, né? Ela vem para trazer mais informações precisas, mas não deixar de lado esse olho no olho, né, doutor? É assim, eu vou... Não há conflito de interesse nenhum na questão do livro, mas eu gosto muito desse livro que eu mencionei, porque assim, ele trata exatamente desse ponto, sabe? Então, ele fala que essa questão da inteligência, da inovação, vem assim, como se fosse uma segunda oportunidade da medicina resgatar essa questão da humanização. Olha isso. Sabe? Da pessoa poder ter esse tempo para ouvir realmente o paciente. Porque o paciente quer o quê? Ele quer alguém que ouça ele, entenda ele, entendeu? O acolha, né? Saiba, assim, escute assim, a motivação dele, o motivo do porquê ele vive, por qual motivo ele deixaria de viver, para a gente entender ele com uma maneira holística, assim, né? Entender como um todo mesmo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do nosso time, né? Do nosso corpo clínico, dos nossos cardiologistas, doutor. Sempre também buscando aperfeiçoamento, capacitação, doutor. Como é que está esse acompanhamento todo com o nosso time? O time, ele é um time muito pujante, assim. É muito interessante de ver. Tem todas as áreas, né? Desde a cardiologia clínica até a cardiologia cirúrgica, a hemodinâmica. Então, assim, tem uma busca por uma educação continuada, é perene mesmo. A gente teve um curso recente de Eco 3D no hospital, né? Que teve divulgação. O pessoal da hemodinâmica é afeito a técnicas novas, inovadoras, né? O pessoal da cirurgia também tem buscado novas técnicas, procedimentos minimamente invasivos que eles estão estudando para acrescentar isso no rol de procedimentos. Então, assim, essa busca de inovação, de educação, ela, assim, hoje ela acaba sendo obrigatória para o médico, né? O conhecimento, assim, ele é renovado muito mais rapidamente do que era antes. E constante, né? Constante. Não pode parar. De jeito nenhum. E é uma equipe unida, uma equipe que conversa, que troca experiências, as ideias, né, doutor? É uma equipe unida. A gente tem colocado até como novo o protocolo de dor torácica para favorecer e agilizar ainda mais esse atendimento cardiológico que a gente tem dentro da instituição. Vamos entender um pouquinho, que eu acho que é interessante a gente também divulgar isso. Como é que é esse protocolo, doutor? Da dor torácica, né? Isso. Como que vocês trabalham isso, né? Até para que o paciente possa entender um pouco, né? Você que está nos acompanhando, que possa vir ser atendido no HFC Saúde, possa entender um pouco desse protocolo. Assim, o protocolo é um protocolo gerenciado para identificar de maneira mais precoce possível se a dor torácica que ele tem, porque assim, a dor torácica, ela não necessariamente é de origem cardíaca. Exato. Né? Mas assim, é um protocolo que direciona isso aí para um atendimento mais rápido, quando o paciente tem esse tipo de queixa, faz uma identificação mais rápida e tem todo um fluxo de atendimento. Então, se, por exemplo, se for identificado que ele precisa de um atendimento, precisa fazer uma intervenção hemodinâmica rápida, isso é rapidamente desdobrado e rapidamente ele está na mesa de hemodinâmica fazendo o procedimento. Porque essa dor, ela pode sim ser algo do coração. Pode. Como, por exemplo? Um entupimento de uma artéria importante, sabe? Que pode levar a uma arritmia fatal, por exemplo. Então, o atendimento precisa ser o mais ágil possível, o mais rápido possível. Hoje, no hospital, ele já é rápido. Mas o hospital, assim, ele prima sempre para um desenvolvimento e sempre buscar uma qualidade assistencial melhor. Entendi. Sabe? Então, historicamente, você vê que tem uma série de certificações que o hospital tem já e continua buscando. Continua buscando. Justamente para cada vez a excelência cada vez maior nesse atendimento, né? Exatamente. Na assertividade também. E assim, não só na cardiologia, reforçando aqui em todas as áreas do hospital. Todas as áreas. Que o Dr. Tinelli hoje está representando aqui a cardiologia, justamente porque é o dia do cardiologista agora em agosto. Doutor, já aproveitando, né, a gente está falando um pouquinho dessas inovações tecnológicas, mas eu não vou perder a oportunidade, doutor, trazer também orientação para a gente, para quem está nos acompanhando.
Quando a gente fala em cuidado com o nosso coração, eu sei que são várias doenças, né? Vários casos que podem acontecer, mas de uma maneira geral, quando se fala em cuidado com o coração, o que eu tenho que me atentar, doutor? De maneira geral, de maneira mais simples assim, seguir uma dieta, né? Evitar assim tabagismo, né? Evitar alimentos muito calóricos, fazer atividade física uma rotina na sua vida. Ela tem que ser uma rotina, isso traz benefício comprovado. Nem que seja uma simples caminhada. Sim, nem que seja uma simples caminhada, sabe? Você vai caminhar com o seu pet, com o seu cônjuge, com quem quer que seja, que você vai caminhar sozinho, mas que você faça algum tipo de atividade física, né? E atividades assim que te tragam, que possam te trazer paz de espírito também, que possam... hoje a vida tem sido muito corrida, né? Então, fala muito em estresse. Então, atividades que, às vezes, uma leitura, alguma coisa que te dê prazer e tire essa questão toda de estresse. Da ansiedade. Isso tudo pode prejudicar o coração também. Pode. O coração também pode reclamar. E quando ele reclama, não é bom. E, doutora, muitas vezes, essa dor, né? A gente está falando do atendimento já, propriamente dito, no HFC, mas, com dor em casa, dor no peito, às vezes vai deixando, melhorou, passou. Eu devo me preocupar realmente? Eu devo fazer essa investigação? Sim, deve sim. Deve ser importante porque a maior parte das vezes o paciente ele não tem um entendimento completo. Assim, é lógico que hoje o acesso à informação ele é muito maior, mas às vezes a interpretação dele pode ser errônea. Então é interessante ele buscar atendimento sim. Até porque se não for nada importante, tudo bem. E se for? E ele não buscar. Já teve algum caso, doutor, que o paciente não estava dando importância, aí quando procurou, falou, realmente tinha que ter essa investigação. Sempre tem, né? Sempre. Não vou falar que é frequente, mas acontece. A pessoa não dá muita... E aí, quando vê, realmente já era para ter procurado antes. Sim. Cardiologista, a gente deve passar no cardiologista todo ano? Depende da idade, depende de patologia que você possa ter ou não. Genética. Sim. E a partir de quantos anos é todo ano que eu tenho que fazer a visita para o meu cardiologista? Depende do seu caso, né? Depende de se tem patologia já, se tem hipertenso ou não. Pressão alta. Tem casos que precisam ir mensalmente. Né? Então, tem paciente que faz dispositivo implantável, marca-passo, CDI. Às vezes, dependendo da característica, ele tem que fazer acompanhamento até semanal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de cirurgia, doutor, também? Quando a gente fala de cirurgia, eu já acompanhei uma vez numa gravação, uma cirurgia cardíaca, em que, né, não sei, uma máquina, né, que acaba fazendo o papel ali do coração enquanto está. Hoje, a gente já tem cirurgias minimamente invasivas. Quais seriam elas, doutor? A gente tem várias cirurgias que elas podem ser feitas. Ainda tem essas de grande porte, né? Sim. Ainda elas acontecem. Sim. A máquina que você mencionou é a máquina de circulação extracorpórea. Então, assim, o que a gente faz? Dependendo da patologia, você precisa fazer com que o coração pare. Então, você injeta uma solução, o coração fica paradinho, e aí a circulação para o seu corpo é feita através dessa máquina. Certo. Né? E aí você aborda. Técnicas minimamente invasivas são técnicas, assim, que tendem a causar um impacto menor no paciente. Então, são incisões menores, né? São outros instrumentos que você utiliza que podem trazer uma recuperação mais rápida para o paciente. Hoje, por exemplo, em que casos é possível utilizar? Eu sei que cada caso precisa ser estudado, mas só para a gente ter ideia mesmo, doutor. Doenças valvares, revascularização, que é a cirurgia de ponte safena pode ser feito. Assim, é claro, como você mesmo disse, Mônica, depende do caso. Tem casos que não permitem uma abordagem minimamente invasiva. Então, cada caso tem que ser estudado. Sim. Hoje, doutor, o número de atendimentos, né, cardiológicos, ele é alto hoje dentro do HFC Saúde? Ele é alto. A cardiologia, sim, as doenças cardiológicas têm uma prevalência muito grande ainda na nossa sociedade. Né? Então, o número ele é representativo. E por quê, doutor? Justamente por conta dessa questão da qualidade de vida, muitas das vezes? Não só, a qualidade de vida como um todo, a gente pode dizer sim. E dentro disso, os hábitos de vida, né? Então, o sedentarismo,
Você vê que a população de obesos ela acaba só aumentando gradativamente. A gente não via antes obesidade infantil, hoje já é frequente. Isso tudo vai trazer a conta para pessoas às vezes mais tarde. E para o coração também, né? Coração também. Doutor, e quando é que a gente chega num transplante cardíaco, doutor? Quando é essa indicação que não tem mais o que fazer mesmo? O transplante, assim, ela é uma técnica consagrada para a insuficiência cardíaca terminal. A gente tem vários dispositivos, e a gente está falando até de inovação. Sim. Tem o FDA, o órgão de regulação americano, ele aprovou uma pesquisa inicial de um coração totalmente artificial, acho que dia 9 de julho agora, desse mês. Aprovou? Então, assim, Olha. foi feita, acho que a primeira cirurgia no Texas Heart, nos Estados Unidos. Certo. É um dispositivo biomecânico de titânio, que ele é interessante porque ele não tem válvula dentro. Então, é um fluxo, um dispositivo magnético que faz um fluxo e diminui o atrito. Nesse momento ainda, ele está sendo pesquisado e utilizado como se fosse... A gente usa o termo ponte para transplante. Então, às vezes, o paciente tem uma condição que o coração dele está tão fraco que ele depende de outros mecanismos para ajudar. Isso aí é um mecanismo que ajuda ele, por exemplo, a ter mais tempo. Como é que eu vou falar de uma maneira mais simples? Vamos dizer, você tem uma insuficiência cardíaca terminal, aí você precisa de um transplante. A gente tem toda uma questão até de política nacional de doação de órgãos, né? E a quantidade de órgãos que a gente tem disponível para transplante não é a mesma de quem está na fila. Da necessidade, né? Então, por exemplo, esse dispositivo ele pode prover um tempo maior para quem está na fila. Então, não seria algo para sempre. Substitutivo, isso, não é um substitutivo. É para ter um tempo para conseguir o transplante, para que a cirurgia de transplante aconteça. É que nessa fase inicial do protocolo de pesquisa clínico ali, foi para isso, com esse intento. Mas, assim, nada impede que o desenvolvimento tenha esse avanço. Por exemplo, a tecnologia do CRISPR, que eu tinha comentado contigo mais cedo, da edição gênica, hoje tem uma técnica de transplante que chama xenotransplante, que a gente usa transplante de coração de porquinho. Então, a gente faz edição genética do coração do porquinho. Você cria o porquinho, para usar o coração, você consegue... Tem uma técnica que edita 10 genes, e a outra, eu posso estar enganado de cabeça, mas acho que são 63 genes que você edita. Você fala, para que você está fazendo isso? Para você diminuir a chance dele ter uma rejeição e os mecanismos imunológicos que tem no porquinho. Entendi. Então, favorece a utilização no ser humano. E, no caso, assim, essa que está fazendo teste ainda nos Estados Unidos, mas essa do porquinho, são técnicas ainda muito distantes da nossa realidade? Porque a gente sabe, né? É interessante a gente saber que as tecnologias estão avançando, que os estudos estão acontecendo, mas também cabe a nossa curiosidade de saber quando que, né, se a gente precisar, a gente vai ter acesso a essas novas tecnologias. A USP fez um biotério para criar esse tipo de porquinho no país, acho que tem 3 meses. Olha isso. Sabe? Então, eu não lembro, acho que foi em São Paulo, não lembro aonde em São Paulo, mas acho que é dentro do campus mesmo, central. Tem um biotério para isso, que investiram bastante. Então, assim, isso está vindo para a nossa realidade. É claro que, assim, tem toda uma questão, assim, hoje isso aí são técnicas usadas em sítios, assim, de referência mundial. Mas com o tempo isso vem para nós. Mas que mesmo que ainda não seja a nossa realidade, cabe à nossa equipe estar por dentro disso tudo, né, doutor? Sim. De saber de todas essas inovações. Que são terapias que podem estar disponíveis em breve. E dessas terapias, né? Eu sei que algumas ainda estão em teste, mas já tem alguma que está já chegando para nossa acessibilidade, assim, para que a gente possa ter acesso, doutor? A gente tem... Que já é quase uma realidade nossa? A gente tem trabalhado no sentido de fornecer mais ferramentas para todos, né? Então, assim, tem coisas que influenciam na questão administrativa, não dá para eu abrir para você, entendeu? Mas estão buscando sim. Está buscando. Mas sim. Em breve já pode abrir, daí o doutor sim, volta para contar para a gente em primeira mão, né? Sim. A gente tem vantagem, né? Sempre. De primeira mão na divulgação. Mas já que estamos falando do Dia do Cardiologista, eu quero saber do doutor Tinelli. Por que a cardiologia, doutor? Olha, assim, a cardiologia é uma coisa que me fascinou desde o começo da faculdade. Eu entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria.
Olha só. Sabe? Ontem, inclusive, tivemos entrevista com um psicólogo. E a primeira vez que eu entrei numa sala, por engano, dentro do céu, eu fiz em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão. Ah, Eu entrei numa sala por engano e vi uma cirurgia cardíaca e me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer. então foi Sabe? por engano que o Eu doutor se acabei viu entrando dentro na de uma sala, sala de cirurgia. Eu tomei bronca do professor. Falei, não era para você estar aqui, não sei o quê. Não, desculpa, professor. Eu olhei, eu me apaixonei. Aí fui monitoria, trabalho científico, fazendo, até fazer a residência, especialização e trabalhar com isso. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta e o profissional sempre me fala, Mônica, eu devia ter pensado antes, mas tem algum caso marcante, doutor? Seja de quando o doutor estudava ainda ou já no atendimento, não precisa colocar o nome, né, do paciente, se tiver envolvimento, mas só para a gente saber alguma história, né, algum caso aí para compartilhar conosco. Eu sei que devem ser vários, mas geralmente sempre tem um que marca bastante, né? Seja ainda na nossa época de faculdade, enfim. Deixa eu pensar aqui. Eu gosto sempre de fazer o doutor pensar, né? Teve um caso, uma vez a gente foi operar um paciente jovem, tinha 47 anos. E assim, você faz a cirurgia, assim, a cirurgia tinha tudo para ir perfeitamente bem, sem nenhuma intercorrência. Uhum. Era um paciente jovem, tinha um diagnóstico precoce, precisava fazer 4 pontes. A gente fez as 4 pontes, então você faz uma técnica, você para o coração, uma substância, chama cardioplegia, você faz a ponte e com o tempo, às vezes você precisa refazer essa cardioplegia, porque se você deixar ele batendo sem proteção, ele não volta a bater mais. Entendi. Né? Não sei se estou sendo claro, porque assim, é pouco tempo para explicar, mas a gente usa essa técnica. Tá. E depois a gente deixa o tempo passar, ele volta a bater, a gente fecha os pontos finais e acabou a cirurgia. E ele acabou a cirurgia, não tinha nenhuma questão técnica, nada, e ele não parava de fazer arritmia. Ele não parava, e a gente ficava chocando. Que é quando o coração está descompassado, assim, dá Sim. pra gente entender. E não parava, e a gente começou a ficar preocupado, falando, nossa, mas jovem, tá tudo certo. A gente vê os passos, será que é isso, que é aquilo? Não, tá certo, tá tudo bem, tudo bem. E quando a gente estava quase desistindo, né? Eu lembro que o pessoal na sala assim, começou a fazer uma oração e o coração dele parou de fazer arritmia, assim, do nada, assim, o momento que a gente começou a fazer a oração. Olha isso. E aí ele voltou a bater bonitinho, assim, no ritmo. Compassadinho. E acabou, ficou bem. Isso é uma coisa assim que marcou bastante, né? Se recuperou. E um caso que chegou de uma paciente que teve 2 casos só, mas que eu queria comentar. Um, que foi na época da residência de uma moça jovem que queria emagrecer, tomava uma substância, fez uma insuficiência cardíaca grave por causa do remédio, teve que ir para transplante. Olha. E a gente fez o transplante na época em São Paulo e ela ficou uns 60, 70 dias internada. O que sofreu essa moça? E no fim ela saiu. Sabe? Mas foi uma situação assim, que era um medicamento sem... Ela não era obesa, não era nada. Ela tomou, sabe? Marcou assim essa questão esse assim tempo, né? De acompanhamento ali diariamente, né? Diariamente. E um caso de uma senhora que veio, esse já aqui em Piracicaba, que foi muita sorte que ela teve, porque assim, ela tinha como se fosse uma bolotinha aqui no peito, né? E aí o pessoal da emergência chamou para avaliar, porque ela era um pós-operatório tardio, e o médico até ia fazer uma punção ali, porque ele viu uma bolotinha, falou assim, acho que tem alguma infecção ali. Aí eu fui examinar a mulher e notei que tinha um frêmito, assim, você palpa, tem uma sensação assim, como se fosse um fluxo. Tá. E eu falei, não, isso não é uma bolotinha qualquer, né? Então, assim, a mulher tinha feito uma coisa super rara, que ela fez uma fístula, assim, do trajeto da aorta dela, saiu um fluxo de sangue que vinha até aqui e parava. Então, se tivesse funcionado aquilo lá, ela ia morrer. Então, coube a sensibilidade, né, do tocar, do olho fazer no o olho, exame né, físico, né? para poder chegar até o coração, né? Tá aí o que a gente conversou lá no início, que é extremamente importante. E, doutora, eu queria que o doutor também deixasse aqui uma mensagem, né, para os colegas, para os amigos da equipe e de outros cardiologistas também,
para a essência da cardiologia, né? Para a gente não deixar se perder a essência da cardiologia para os cardiologistas que estão atuando hoje, não só no HFC Saúde, mas todos os hospitais. Eu acho que o fundamental é a gente entender que tratar do paciente, assim, é ouvir o paciente, realmente é o cuidar dele, sabe? Isso é o fundamental. Tem um livro, eu não lembro o sobrenome do autor, ele era crítico do New York Times, e ele teve um câncer de próstata. E ele conta nesse livro, foi publicado póstumamente, ele acabou falecendo, e da experiência dele, com a questão do tumor, da relação que ele teve com o médico. E ele cita no momento do livro lá, que se o médico tivesse ouvido ele por 5 minutos, se ele tivesse tido a atenção completa do médico pelo menos uma vez, ele teria se sentido melhor, sabe? Então, assim, para a gente ter uma ideia de como é fundamental assim, a gente ouvir o paciente, examinar e entender ele como uma pessoa, né? Cada um adoece de uma forma, né? Então, o ouvir, o saber, a escuta, né? O saber escutar o paciente também pode ser um remédio, né, doutor? Sim. Um remédio poderoso, dos poderosos, né? Exatamente. Doutora, eu quero agradecer a participação do doutor aqui com a gente no HFC Cast, onde um abraço para todos os cardiologistas, né, do time do HFC Saúde. Os parabéns, né, para o Dia do Cardiologista. Bom trabalho, parabéns, e que continuem vindo as inovações e que a gente possa ter acesso também a todas elas, né, com mais segurança ainda, mais conforto, mais precisão. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite, viu, e o privilégio. Muito obrigada. Obrigado, viu? E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios no nosso canal do YouTube, no HFC Saúde, e também pelo Spotify. Muito obrigada, parabéns aos cardiologistas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.